A nossa série sobre os sistemas de saúde e a medicina pelo mundo chega à região da Indochina, mais precisamente a Bangkok, a caótica capital da Tailândia, do reino da Tailândia. É isso aí. Na verdade, a Tailândia é um reino. Mas afinal, hein? Como é que será que funciona a saúde e a medicina por aqui? E como é que é o mercado de trabalho para quem exerce a medicina aqui na Tailândia? É isso que você vai ver no episódio de hoje da nossa série. Como sempre, vamos começar aqui com os números, né? O raio-x da saúde e da medicina aqui na Tailândia. A Tailândia é hoje um país com 69 milhões de habitantes, em que o setor público domina a saúde aqui. Para você ter uma ideia, são 1.002 hospitais públicos para apenas 316 hospitais particulares, né? E esse setor público que domina, ele gasta 3,9% do PIB dele com saúde. Se você for ver, é um número menor do que esses outros países que a gente já viu, né? Como o Japão e os Estados Unidos, que tem um PIB até bem maior, mas proporcionalmente investem mais em saúde, né? E se você for pensar assim, nossa, mas a Tailândia é conhecida como um lugar barato. Você vai ver que na saúde, isso não é uma coisa que dá para generalizar tanto assim, não. E eles estão fazendo até um bom trabalho com essa grana que eles investem. Para você ter uma ideia, a cobertura das pessoas aqui com cobertura de saúde, né? Eles conseguem dar uma cobertura em torno de algo a 98 a 99% de cobertura para os cidadãos aqui da Tailândia. E sobre o número de médicos, né? O último registro que se tem é de coisas de 20 anos atrás, coisa do início do século, né? O início do século atual, né? E eles davam conta que existiam apenas 19 mil médicos trabalhando aqui na Tailândia. E aí você vai dizer, poxa, mas 19 isso é pouco? Para uma população de 69 milhões de pessoas, para você ter uma ideia, isso vai dar aí 0,3 para cada 1.000 habitantes, né? Isso eram os dados do início do século. 10 anos depois, lá em 2010, esse número chegou a 0,39 médicos para cada 1.000 habitantes, o que ainda é pouco. E agora, em 2020, aí sim a gente teve um aumento substancial e esse número chegou a incríveis um médico para cada 1.000 habitantes, que ainda é menos da metade do Brasil. E aí, antes que você diga, pô, vou picar a mula e vou lá para a Tailândia, afinal lá tem praias bacanas, tem comida boa e eu vou ser médico lá, já que tá faltando, tem pouco médico lá. Mas antes que você se anime muito, pra você ter uma ideia, a média salarial dos médicos aqui na Tailândia é algo em torno de 76 mil bahts por mês. Dá aí mais ou menos uns 11 mil reais. Mas, não, pouco, mais ou menos. O custo de vida aqui é um pouco mais barato, não é tão mais barato como já foi antes, mas é um pouco mais barato do que o Brasil. Então, os médicos vivem assim, muito bem, mas também não é aquela coisa de riqueza que você possa pensar. Quando a gente fala sobre sistema de saúde e medicina da Tailândia, né, deve acender aí duas ideias preconcebidas na sua cabeça. Não vou nem dizer mitos nem preconceitos, mas duas ideias preconcebidas aí na sua cabeça. Primeiro, deve ser muito barato, né? Afinal de contas, a gente costumou a ouvir que na Tailândia as coisas são muito baratas aí comparado com o nosso custo de vida brasileiro. De fato, você vai ficar em hotéis aqui que se você ficasse no Brasil você gastaria mais, ou alimentação, né? Hoje mesmo meu almoço, um prato típico junto com um refrigerante, já com a gorjeta deu 17 reais. Eu comi muito bem, né? Mas primeiro mito que você deve ter é, pô, deve ser muito barato as coisas aí. E não é não, viu, cara? Vou te dizer que às vezes pode sair muito caro para você que é estrangeiro ou para quem quiser usar a saúde privada aqui da Tailândia, né? E quando eu estava pesquisando sobre a minha vinda para cá, né? Quando eu coloquei essa passagem pela Tailândia no itinerário, né? Eu fui pesquisar, né? A primeira coisa que eu fui decidir é se eu ia para o norte, lá onde tem Chiang Mai, Chiang Rai, ou se eu ia ficar só em Bangkok, ou se eu vim aqui para o sul, onde tem as praias melhores. Eu nem gosto muito de praia, né? Mas para as coisas que eu estava procurando, fazia mais sentido vir aqui para onde eu estou agora, que é essa ilha, né? E uma das coisas dessa ilha que me chamou a atenção foi de um turista, se não me engano era da Inglaterra, que falou que só por conta de uma mordida de macaco, ele gastou o equivalente a 15 mil bahts, só com consulta e vacinas antirrábicas. Dá mais ou menos aí uns 2 mil reais, cara. Então, a medicina ela não é tão barata assim como você possa pensar, se você for julgar pelo resto da hotelaria, do turismo local. E o segundo mito, e o segundo preconceito que talvez você possa ter é, pô, deve ser uma saúde muito ruim. Você vê aquela muvuca de onde eu tava lá ali, no centro de Bangkok, você deve pensar, cara, essa medicina aí não deve prestar. Isso não é verdade não, cara. A medicina aqui, ela é até bem evoluída. A medicina privada e mesmo pública, quando você precisa de algum serviço de saúde, ela é uma medicina que tem um nível
até de certa excelência, que funciona muito bem sim. Então como é que é a arquitetura do sistema de saúde tailandês? Bom, ele se baseia em 3 programas diferentes. O primeiro é o Civil Service Welfare System, que é basicamente para os servidores e as famílias dos servidores públicos, desses servidores públicos aqui da Tailândia. O segundo é um esquema privado chamado Social Security, né? Que é, na verdade, um seguro-saúde privado para os trabalhadores privados também. E o último deles é o esquema de cobertura universal. Para quem? Para o resto, especialmente para quem não consegue pagar nenhum desses outros 2 programas aí que a gente comentou antes. A influência do budismo está presente em quase tudo aqui na Tailândia. E no sistema de saúde não havia de ser diferente, né? Quem imaginaria, por exemplo, que aqui, num templo budista, em Wat Pho, ou Wat Pho, não sei como é que é a pronúncia correta, mas quem imaginaria que aqui é um local onde teve a primeira faculdade de medicina tradicional tailandesa. E aí você deve ter bugado, pera aí, cara, eu nem sabia que existia medicina tradicional tailandesa, mas existe sim, tá? E essa medicina tradicional tailandesa, ela tem 3 pilares. Você talvez já tenha ouvido falar na massagem tailandesa, né? O Muay Thai, não sei se é assim que se fala, ou talvez até na yoga, no yoga tailandês, né? Mas o que talvez você não saiba é que isso não é só relaxamento, não. São práticas que fazem parte da medicina tradicional tailandesa, que é uma medicina também holística, e ela se baseia naqueles 3 pilares que eu lhe falei antes, né? Primeiro, exercícios físicos, né, que eles chamam de energia ou terapia corporal. Segundo, na psicoterapia, através do budismo, então por isso a gente tem uma faculdade de medicina tradicional tailandesa aqui, ou mesmo através do xamanismo ou do animismo, né? Então a religião está bem intrincada aqui com essa psicoterapia. E terceiro, em medicamentos e nutrição através de dieta e principalmente através de ervas. E uma tem se destacado ultimamente, que é o assunto para o final desse vídeo. Então, como é que funciona? Quando algum tailandês tem algum problema de saúde e resolve procurar uma clínica ou um hospital de medicina tradicional tailandesa, porque ele também, obviamente, tem a opção de fazer uso da medicina tradicional, alopática, né? Que é também, diga-se de passagem, muito boa, como a gente já comentou, né? Mas caso ele decida fazer o tratamento lá com a medicina tradicional tailandesa, ele vai procurar uma clínica ou hospital que trabalhe com medicina tradicional tailandesa e ele vai ser atendido lá por um médico. E esse médico, ele vai tratar esse paciente de forma, digamos, holística, né? O diagnóstico dele é ainda a moda antiga, com base de observação de pulso, temperatura, a cor da mucosa escleral, da língua, da palma da mão, né? Temperatura, enfim, né? É aquele diagnóstico à moda antiga. E aí depois do diagnóstico, esse médico vai encaminhar esse paciente para fazer tratamento em um desses 3 departamentos aí que a gente acabou de falar, dentro dessa clínica ou hospital de medicina tradicional tailandesa. Como eu tinha dito antes, né? Tem uma certa erva que fez barulho por aqui na Tailândia. A cannabis medicinal, ela foi liberado o uso medicinal da cannabis aqui na Tailândia em 2018. Eles foram o primeiro país da Ásia a liberar o uso medicinal da cannabis, né? E foram só o 3º país do mundo, depois do Canadá e do Uruguai. Em 2022, eles resolveram dobrar a aposta e liberaram o uso recreativo também da cannabis. Só que eles não contavam com uma coisa. Explodiu o número de estabelecimentos que trabalham com cannabis aqui na Tailândia. Então, para onde você olha, qualquer lugar de Bangkok que você ande, cara, você vai encontrar cafés 24 horas que dispensam a cannabis, né? Isso acabou, de certa forma, virando bagunça e até atrapalhando aquelas pessoas que faziam uso exclusivamente medicinal da cannabis. Sabe o que é mais interessante? É que aqui na Tailândia eles já tiveram regras extremamente severas para quem fosse pego, flagrado aí, portando droga. Só para você ter ideia, tinha uma pena de 10 anos de prisão. E aí, cara, tudo isso mudou, primeiro em 2018, como eu falei, depois em 2022, quando eles liberaram o uso recreativo. Mas teve um grande divisor de águas, que foi um show de uma banda inglesa em Bangkok. Nesse ano de 2024, no início de 2024, o show do Coldplay. Sabe o que aconteceu lá? O que aconteceu, cara, foi que o show inteiro só cheirava a cannabis, se é que você me entende, né? E isso levou a uma pressão muito maior das alas mais conservadoras sobre os políticos aqui da Tailândia, em especial do primeiro-ministro, né? E aí, cara, não teve jeito. Ele adiantou já que o projeto de lei vai ser mudado e vai voltar a ser o uso exclusivamente medicinal da cannabis, né? Ele ainda acrescentou mais
que o abuso de drogas aqui na Tailândia é um problema muito sério e que estava sendo mal abordado. Inclusive que o uso da cannabis acabou gerando um problema ainda mais amplo, né? Mas o problema também, a questão na verdade também, é que isso é uma indústria muito forte, cara. É uma indústria que até o ano que vem, 2025, vai movimentar 6 bilhões de reais, cara. É muita grana. Só pra você ter uma ideia, eu disse que explodiu o número de dispensários aqui na Tailândia. Tem sabe quantos dispensários? Tailândia inteira, no reino da Tailândia? 5.700, cara. Então ele vai mexer no vespeiro onde tem muita bronca para poder dar aí.